A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. Tudo bem com vocês? Que Deus possa te abençoar. Que você tenha um dia maravilhoso, uma tarde abençoada e uma noite maravilhosa na presença de Deus. Amém? O Senhor me deu uma palavra e eu quero aqui compartilhar com vocês. A palavra do Senhor se encontra no livro de João, capítulo 9. A partir do verso 1, ele fala assim, ó. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí Jesus foi lá, tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva ele fez um lodo, untou ali com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Olha só, infelizmente, na maioria das vezes, a pessoa ela sempre quer isso, né? Tipo assim, sempre quer jogar. Ai, mas por que aconteceu isso? Foi por causa dele? Foi por causa Foi porque ele errou? Foi porque ele fez isso? Foi porque ele fez aquilo? Na maioria das vezes, a gente colhe o que a gente planta, correto? A gente só colhe o que a gente planta. Mas nesse caso aqui, o que Jesus quis dizer? Não foi ele que pecou, nem os pais, nem a mãe, nem o pai. Foi para que a glória de Deus, para que as obras de Deus, a obra do Senhor, como a palavra diz, a obra de Deus, fosse manifestada na vida dele, né? Tem horas, vão ter momentos que a gente não pode, vai ter momentos que se a gente não ir lá e não se esforçar para buscar o Senhor, por quê? Porque é Deus quem faz o milagre. Deus ele vai curar os que estão doentes. Deus ele salva os que estão perdidos. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Deus purifica. Deus abre portas, Deus prospera, Deus enriquece. A palavra de Deus fala sobre tudo isso, né? Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, ó, quanto mais perto de Deus nós estivermos, as coisas acessíveis a nós, as coisas mais palpáveis. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Como você consegue perceber quando é uma pessoa que serve a Deus e quando não é? É como a palavra diz, no dia mau você vai ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Por quê? Porque na hora do problema, é na hora da falta de dinheiro, é na hora do desespero, é na hora da doença que a pessoa mostra se ela confia em Deus ou se ela não confia em Deus. Ela fala assim, isso aconteceu, não olha para o problema, mas olha para a solução. Por que tem pessoas que não conseguem viver o processo? Porque eles ficam só com os olhos no problema. Ah, porque eu não tenho, ah, porque eu não sou, ah, porque eu não vou, ah, porque eu não fui. Ao invés de falar assim, ó, eu não fui ainda, mas eu vou. Eu não sou ainda, mas eu vou ser. Por que Jesus falou assim para ele, ó? Isso acontece, isso aconteceu para com que a glória de Deus, a obra de Deus fosse manifestada na vida dele. Às vezes você está com um problema, às vezes, sei lá, uma doença na sua vida, às vezes foi a pobreza, o desemprego, a falta de dinheiro, né? Às vezes é um vício na tua vida, na tua família, e você fala assim, poxa Senhor, mas por que isso? Aí Deus fala assim, ó, é para com que a manifestação da minha obra venha a ser feita na vida dessa pessoa. E tem pessoas que ao invés de olhar para isso, porque não vale nada, porque é preguiçoso, porque é parasita, porque é um viciado, porque é isso, porque é que começa a falar começa a colocar um montão de defeitos, onde que era para olhar e falar assim, peraí, isso está acontecendo, mas é para a glória de Deus. É porque Deus vai transformar de tal forma que qualquer pessoa que olhar vai ficar abismado. Foi isso que Jesus estava falando. Aí ele falou assim, ó, tendo dito isto, ele foi lá, cuspiu na terra, olha só, ele foi lá, ele cuspiu na terra, com a saliva ali, ele fez um lodo, como se tivesse feito uma lama ali na mão, né, que fala lodo, mas como se fosse uma lama, foi lá e passou no olho do rapaz, e falou assim, ó, vai lá, se lava. Já começa por aí. A gente pegar a terra e jogar no olho, o que tava ruim fica pior, não é verdade?
Mas sabe qual é o problema? É quem está jogando. Quem está jogando a lama, quem está jogando é que vai fazer a diferença. Porque ali não era um discípulo, ali não era uma pessoa que se dizia, eu sou usado por Deus. Não. Ali foi o próprio Jesus. Jesus foi lá, pegou, fez uma lama e jogou nos olhos do rapaz. O natural é piorar o que já estava ruim. Mas quando é Deus fazendo, ele opera milagres. Por que Jesus fez dessa maneira? Ele não podia simplesmente ir lá e falar pro rapaz assim, vai lá e se lava lá. Deus não faz nada por acaso. Jesus não faz nada em vão. Jesus não faz nada de qualquer maneira. Sabe? Jesus não faz só porque, por que Jesus fez? Porque era necessário para as outras pessoas verem que quando é Deus fazendo milagres, aquilo que parece que ia piorar, ele transforma em bênção. Tem horas na minha e na tua vida que o problema está tão grande que às vezes parece que Deus não está enxergando. Aí Deus fala assim, mas quem falou que eu não estou enxergando? Quem te disse isso que eu não estou vendo? Quem falou para você que eu não estou enxergando? Você sabia que Deus, ele piora as coisas para depois resolver? Parece que é loucura o que eu estou falando, mas Deus tem este poder. Deus, muitas das vezes, se você for ler a palavra, muitas das vezes, Deus espera chegar no pior. Deus, muitas das vezes, parece que acabou, é quando Deus opera. Parece que quando chegou ao fim, é quando Deus coloca a mão. Foi o que aconteceu aqui. Jesus foi lá, e ao invés de melhorar naturalmente, ele foi lá e piorou. Porque vamos lá, gente, uma natural, qualquer pessoa sabe que se a gente pegar areia, terra do chão, que todo mundo estava ali andando, colocar na mão, fazer uma lama ali, jogar no olho, a tendência era piorar, não era melhorar. Não é verdade? A tendência era piorar. Mas quando Deus coloca a mão, quando Jesus entra em cena, aquilo que era perda vira ganho. Aquilo que era para matar, ele faz voltar à vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus falou assim para aquele rapaz, vai lá, lava-te lá no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele poderia muito bem, não poderia? Colocar um montão de desculpa. Por que esse rapaz viveu o milagre? Porque ele não colocou desculpa. Ele não colocou empecilho. Ele não colocou dúvida. Ele não colocou, mas é muito difícil. Pô, eu já tô aqui a vida toda. Ele já era maior de idade. Porque se você for continuar lendo, vai dizer aqui que ele já era maior de idade. Então vamos lá, ele vai dizer assim, pô, eu já tô tanto tempo aqui. E vem um cara que eu nunca vi na vida, porque ele era cego. Eu nunca vi, nunca escutei na vida. Vem aqui, nem pergunta nada, porque aqui não fala que ele conversou, que Jesus bateu um papo ali antes. Vamos fazer assim, eu vou aqui jogar uma lama aqui no teu olho, mas fica de boa aí que o negócio não vai ser pra ruim não, vai ser pro bom, tá? Não vai te causar mal não, muito pelo contrário. Não, a palavra só tá dizendo assim, Jesus enxergou um cego ali e os discípulos falaram assim, o que acontece? Por que ele nasceu assim? Foi o pai, ou foi a mãe, ou foi ele que fez errado? Aí Jesus falou assim, não foi ninguém não. Isso aconteceu para com que se manifestem nele as obras de Deus, né? Aí ele fala assim, vai lá e lava. Ele não perguntou o nome do cara, porque aqui não fala o nome dele. A palavra não diz que Jesus conversou antes com ele. Perguntou, e aí, como é que era? Por mais que Jesus soubesse de tudo. Deus gosta de relacionamento, de conversar. Por mais que Jesus soubesse de tudo. Jesus não perguntou para ele, como é que é seu nome? Como é que é o nome da sua família? Por que você está nessa situação? Por que você nasceu assim? Claro que ele não iria ter, eu acho que a metade das respostas, né? E outra, Jesus também não perguntou para ele, você quer ficar curado? Não. Jesus foi lá, viu a situação daquele rapaz, foi lá, pegou ali uma lama,
Porque ele poderia muito bem falar, ó, eu vou passar aqui um remédio nos teus olhos, você não tá enxergando, não tá vendo? Então o que ele falasse, o que Jesus falasse, o rapaz ia acreditar. Ele não falou em nenhum momento. Jesus foi lá, pegou ali, fez ali a lama ali, ó. Fez ali a lama, jogou ali, acho que untou ali os olhos dele, né? E falou assim, ó, vai lá, se lava lá, no tanque de Siloé. Ele podia ter falado assim, tá doido? Pra que eu vou lá? Ou você acha que era a primeira vez que aquele rapaz tinha ido lá no tanque? Você acha que aquele jovem nunca tinha lavado os olhos, a boca, o rosto, ali naquele tanque? Você acha que não? Para tudo na vida a gente tem que ter fé. Aquele rapaz, ele teve mais fé do que você imagina. Porque ele poderia. Por que tem pessoas que elas não vivem os milagres? Porque elas não acreditam como é para acreditar. Como que é para acreditar? Não questionar. Tem gente que quer questionar tudo. Mas por que tem que ser assim? Mas por que tem que ser dessa maneira? Mas por que é assim? Por que não pode ser desse jeito? Tem gente que quer até ensinar Deus como Deus vai fazer o milagre. Tem gente que quer falar assim, não, Senhor, se não for desse jeito aqui eu não quero. Olha, se não for dessa maneira, para mim não dá. Olha, Senhor, tem que vir um anjo, descer um anjo aqui na minha frente, para eu ver ele com as asas atrás, ele falar o que aí eu vou acreditar. Esse rapaz, ele não viu para acreditar. Ele acreditou sem ele ver. E eu não estou falando com os olhos, eu estou falando com a fé. Porque a fé, ela é assim. A fé é você acreditar para você ver. Não você ver para acreditar. Isso é Tomé. Quando Jesus fala assim, ó, para Tomé, você está acreditando porque você está vendo. Eles outros acreditaram sem ver. Você sabia que a gente tem que acreditar para depois a gente ver? É profetizar. O que é profetizar? É acreditar que as coisas vão dar certo. Vamos supor, eu sou solteira, eu vou casar, eu tenho certeza que eu vou casar. Eu tô desempregada, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai me abrir uma porta de emprego maravilhosa. Eu não tenho carro, eu tenho certeza que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor vai me dar, Pai. Eu já sei até a música que eu vou colocar quando for para mim sair com o meu carro. Eu já tenho certeza, Pai, eu vou fazer até meu enxoval da minha casa nova. Isso é ter fé, é profetizar, é ter fé. Aquele rapaz, ele não precisou falar, eu tenho fé. Ele provou que ele tinha fé. Porque Jesus falou assim para ele assim, ó, vai lá e se lava no tanque. No verso 7 fala assim, ó, foi, pois, existem duas vírgulas, foi, pois, vírgula, e lavou-se, vírgula, e voltou enxergando. Olha o que a palavra diz, ele foi, ele se lavou e ele voltou enxergando. Será que, vamos ser bem sinceros, você acha que foi a primeira vez que aquele jovem tinha ali lavado os olhos naquele tanque? Lavado ali o rosto? Claro que não. Ele já conhecia muito bem aquele tanque. E vamos ser mais sinceros ainda, tá? Se você for olhar, a palavra do Senhor diz que entre onde Jesus estava e esse jovem, e Jesus falou assim para ele, ó, vai até o tanque de Siloé, é uma distância de quase 1 quilômetro. É um bocadão. É um tempo, é uma distância muito grande, não é verdade? Imagina como é que esse rapaz devia ir. Aquilo que era para demorar, sei lá, 5, 10, 20 minutos. Porque às vezes falando assim, parece que Jesus falou, né? Parece que Jesus estava, vou dar um exemplo para você entender, na beira da praia ali, na areia, e falasse assim, ó, vai ali e se lava. E ele fosse ali de reto, já ia achar a praia, porque era bem pertinho e não era. Se você for procurar nas escrituras, se você for ver direitinho, a distância de onde Jesus falou para aquele rapaz onde estava era de quase 1 quilômetro. Eram 900 e poucos metros. Era longe. Se você for andar
Vai andar 1 quilômetro para você ver. Andando. Imagina uma pessoa que tá cego, que não tá vendo nada, que não tá enxergando nada. Como é que ela vai até chegar lá? Vai se tateando ali nas paredes, vai se segurando, vai andando. Não é que nem hoje em dia, não. Que tem cão-guia, que tem cachorro que vai ali, te leva, que tem muleta, que fazem ali na rua ali eu nem sei como é que chama. Né, aqueles, como se fossem ali uns bloquinhos como se fosse ali pra pessoa se achar ali andando. Não é, não. Naquele tempo era só terra. Então imagina, aquele rapaz, ele teve que ter muita fé. Tem pessoas que não vivem os milagres por causa disso. Às vezes, você sabia que você tem que ser cego para muitas coisas? Permita com que a sua cegueira venha a ser para a sua descrença. Porque tem gente que se fala tanto que tem fé, porque eu busco, é porque isso, é porque aquilo, e você não vê na vida da pessoa. Esse rapaz aqui, ele não precisou falar não que ele tinha fé. Ele não precisou ficar batendo no peito dizendo que servia a Deus, que buscava. Por quê? Porque ele mostrou que ele tinha fé. Porque Jesus vai lá, faz uma lama, joga no olho do rapaz e fala assim, vai lá no tanque. Não é tão pertinho, não. Vamos lá. Quais são os sacrifícios que você está fazendo para você viver os seus milagres? Tem gente que faz tão pouquinho e espera tanta coisa de Deus. Esse rapaz aqui, ele fez muita coisa, se você for olhar. Pô, ele andou quase 1 quilômetro, sem enxergar nada, sem ver nada, com um monte de lodo na cara, com um monte de lama nos olhos. Será que quando ele estava andando não estava escorrendo, as pessoas olhavam e ficavam até com meio que nojo? Tipo assim, ele ia esbarrar, a pessoa saía. Você tá entendendo? Porque é fácil a gente ler, quando a gente apenas lê uma história, uma passagem da Bíblia, e você não entrar ali em cena de verdade, você não entender mais ou menos ali as coisas, parece que é uma coisa tão bobinha, né? Parece que é uma coisa assim, não, ele tava ali, tinha um tanque do lado, Jesus foi lá e falou assim, vai lá o teu olho, ele lavou e fica... Não é não. Procura saber pra você ver o que eu estou falando, não é mentira. É quase 1 quilômetro de distância entre Jesus, onde Jesus estava ali com aquele cego, e até onde era o tanque. Era uma distância boa. Então a palavra diz assim, que ele foi lá, se lavou e ele voltou enxergando. Mas por que ele voltou enxergando? Porque ele acreditou o tempo inteiro. Porque se ele não tivesse acreditado, ele não teria ido. É óbvio uma coisa dessa, gente. Se ele não tivesse acreditado no milagre, ele não teria ido. Ele falou assim, esse cara é louco, não me conhece, eu não conheço ele. Eles estão aqui jogando terra. Porque, vamos lá, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele escutava e ele sentia cheiro. Será que aquela terra estava cheirosa? Uma terra que passa tudo, passava animal, cavalo. Será que não tinha ali fezes de animais? Será que ninguém ficou falando, olha lá que cara louco, olha que cara louco, tá deixando ali, passar uma lama no olho, olha o cara louco passando a lama no olho do outro, ó. Será que ninguém falou isso? E será que ele não escutou? Mas ainda assim ele acreditou. Mas ainda assim ele confiou. Será que você está acreditando conforme é para acreditar? Será que você está crendo como é para crer? Será que você está buscando tanto o quanto você está esperando? Porque tem gente que às vezes quer uma transformação gigantesca, mas faz o mínimo para Deus. Quanto mais a gente busca, mais a gente conhece. Quanto mais a gente se envolve ali com Deus, mais Ele vai se apresentando para nós. Deus, Ele quer fazer milagres na tua vida. Deus quer fazer transformações. Deus quer que você venha viver uma vida extraordinária. Mas para isso, é uma coisa tão simples. É só acreditar, é não questionar. É somente acreditar, adorar a Deus e acreditar que Deus vai fazer o milagre acontecer.
Ainda que aos teus olhos pareça impossível. Ainda que aos meus e aos teus olhos pareça uma coisa impossível. Ou você acha que eu também não tenho coisas na minha vida que eu olho e falo, eu sei que isso é impossível para mim. Mas para Deus não. Eu sei que isso é impossível ao meu alcance. Mas para o Deus que eu sirvo, não. Para o Deus de Israel, para o Deus poderoso que abriu o mar vermelho, que passou as pessoas, para o Deus que foi lá. E enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali numa fornalha, ali que estava ali dentro dessa fornalha junto com eles, dançando. Para Deus que fechou a boca de leões ali enquanto Daniel estava ali dentro da cova, dos 7 leões ali. Será que nenhum estava com fome? Claro que estava. Tanto é que a palavra diz que antes mesmo, que quando Daniel sai, ali o rei manda ir aqueles que fizeram Daniel ir para a cova, e antes deles chegarem lá no final, a palavra diz que os leões devoraram. Você está entendendo? Então o que Jesus está querendo dizer? Quando você acredita, você vive. Quando você acredita, você vê. Quando você acredita, você enxerga. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, se parece com ele. Ele dizia, sou eu. Olha só, quando você tiver, Deus vai transformar tanto a tua vida, quando Deus fazer um milagre na tua vida vai ser tão transformador, que pessoas não vão te reconhecer, pessoas vão falar assim, não, parece, mas não é. Mesmo você falando, sou eu. Mesmo você dizendo assim, ó, Deus me transformou, Deus transformou a minha vida, vai ter pessoas que vão falar assim, ó, transformou não, tá só fingindo. Transformou não, tu vai ver daqui a pouco. Porque é assim, foi desse jeito lá atrás e é assim nos dias de hoje. E ele falava assim, sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus. Olha lá, ele não sabia nem quem era Jesus. Nem de falar, nem de ouvir. Fez um lodo, olha só o que ele sabia que Jesus tinha feito. Fez um lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Quando você estiver vivendo os milagres que Deus vai fazer, tenha certeza que Deus vai fazer os milagres na tua vida. Não adianta. Não fique esperando que pessoas acreditem. Não fique esperando que pessoas venham. Ai, mas que legal. Vão ter pessoas que não vão acreditar. Vão ter pessoas que vão falar assim, mas eu não acredito. Isso aí não foi desse jeito, não. Não foi dessa maneira, não. Isso aí ela tá inventando. Isso aí ele tá dizendo pra... Não foi assim, não. E foi o que ele falou ali, ó. Tem que falar o que ele falou, ponto e acabou. Não precisava ficar discutindo, nem questionando. Olha só o que ele falou assim, ó. O homem chamado Jesus fez um lodo, untou meus olhos e disse, vai lá, lava o olho lá, e eu fui e lavei e tô aqui. Não fica quando Deus fazer o que ele vai fazer na sua vida, tenha certeza que aquilo que você necessita, que aquilo que é um impossível, porque ninguém podia fazer aquilo ali. Quem foi que fez aquilo ali? Só Jesus. Ninguém podia. Não existia, não existe até os dias de hoje. Não existe macumba, não existe feitiçaria, não existe nada que consiga curar um homem de uma cegueira. Não existe. Ainda mais como a palavra diz que aquele homem nasceu cego. Então não fica querendo, ai, mas por que foi assim? Ah, mas foi dessa maneira. Não, quando Deus me deu isso aqui, porque olha, não, Deus me deu o ponto e acabou. Eu estou vivendo meu milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. Não fica querendo explicar como Deus fez na tua vida, como foi, de que maneira, não. Milagre não se explica, milagre se vive. Deus fez, ponto e acabou. É isso que Deus quer. Que você não fique querendo, ai, se desculpar, se questionar, se justificar para ninguém, para nada. Para você viver o seu milagre, não.
faz como ele falou. Eu fui lá, ele jogou água, ele jogou ali a lama nos meus olhos. Ele falou assim, vai lá no tanque, eu fui e voltei, tô aqui enxergando. Eu sabia tudo o que ele tinha feito, porque a palavra diz, ele falou com a boca dele. Eu vi que Jesus foi lá, eu vi, ó, ele era cego. Jesus foi lá, passou ali a lama ali nos meus olhos e falou pra mim, vai lá no tanque, eu fui lá e tô aqui agora. Não questiona, porque quem questiona não acredita. Quem fica questionando demais, querendo saber os porquês, mas por que isso? Mas por que aquilo? Não acredita. Porque quem acredita não questiona, vive, sabe? Viva os milagres que Deus quer fazer na sua vida. Viva os milagres que Deus quer fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer fazer coisas maravilhosas, coisas que ninguém pode fazer, coisas que nada pode fazer, coisas que não tem ciência, sabe? Que não tem mago, que não tem nada que consiga ali fazer o que somente Deus pode fazer. E Deus pode fazer tudo. Jesus disse assim, ó, não existe nada impossível para o meu Pai. Não existe nada impossível para Deus. Então que essa palavra venha ter te dado força, alegria, ânimo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que ainda este ano você possa viver tudo aquilo que você tanto anseia, que é tudo aquilo que você tanto espera, que você tanto deseja, que você tanto pediu a Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, você irá viver. Eu tenho certeza total, completa e absoluta. Mande para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Mande para pessoas que precisam acreditar no agir de Deus. Mande para aquelas pessoas que já estão desenganadas, desacreditadas, que já estão tristes, abatidas, que já estão decepcionadas. Mande para essas pessoas, porque eu tenho certeza que o milagre vai alcançar todas elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima semana. Com Deus, com mais um momento da palavra. Fica com Deus, fica na paz.